Hoje eu quero compartilhar com você a história de um homem que teve a tua vida completamente mudada, a tua vida marcada depois de um encontro que ele tivera com o anjo do Senhor. A história de Jacó, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 32, a partir do verso 24 ao 26. Relata essa luta que ele teve com o anjo do Senhor. Jacó foi um homem que ele havia saído como fugitivo da terra da sua parentela, para ir a uma terra onde o seu pai o havia direcionado. Ele estava saindo como fugitivo porque ele tinha roubado a primogenitura de seu irmão. Depois de 20 anos, o Senhor havia o visitado e dizendo que era o momento dele retornar para a terra da sua parentela. E assim Jacó fizera. O Senhor havia o visitado dizendo que era para ele retornar e que o Senhor estaria com ele. Só que quando Jacó estava no meio do caminho, ao encontro do seu irmão, Jacó estava muito aflito, ele estava com medo do seu irmão, do que o seu irmão pudera fazer com ele. E eu achei muito lindo, no verso 9, que relata a oração de Jacó a Deus. Diante aquele medo que ele sentia, diante a incerteza do que estava para acontecer, mesmo sabendo que Deus o havia orientado para retornar, ele temeu, ele estava nervoso, ele estava sem ter certeza do que poderia acontecer com ele e com o povo que estava com ele, com a família dele. E Jacó, na sua oração, ele dizia que Deus era Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de seus pais. E o mais lindo que ele dizia que ele era menor do que todos os benefícios de fidelidade que Deus havia tido com ele. E algo muito interessante na oração de Jacó, ele dizendo que ele havia passado naquele mesmo caminho, naquele Jordão, somente com um cajado, e agora ele estava retornando com 2 bandos, ou seja, ele estava retornando com famílias, ele estava retornando com servos, ele estava retornando um homem próspero e abençoado pelo Senhor de seus pais. E ali Jacó clamava por socorro. E ali Jacó clamava para que Deus o livrasse, porque ele não sabia do que o seu irmão Esaú poderia fazer com ele. Muitas das vezes nós nos encontramos em situação de maneira incerteza, onde nós não sabemos do futuro, o que pode acontecer em situação da qual nós nos encontramos aflito, nervoso, mesmo sabendo que Deus está conosco. Esse medo, ele nunca se afasta, mesmo sabendo que Deus havia direcionado, que Deus deu a certeza de que iria estar conosco diante de certas circunstâncias, diante de certos perigos, nós nos amedrontamos. Mas o mais lindo nisso é a oração deste homem, da qual eu tomo para minha vida como modelo de oração. Aonde ele reconhece o Deus de seus pais, aonde ele reconhece que ele é menor do que a fidelidade de Deus, aonde ele demonstra humildade, aonde ele demonstra que verdadeiramente ele precisava de Deus ali, e ele clamava a Deus, ele clamava por socorro. Ele não sabia do que poderia acontecer. E a história relata que Jacó, ele se separou, ele atravessou com as suas esposas, com seus filhos, mas teve um momento que ele teve que estar só. Ele precisava estar só com Deus. Nós podemos estar o tempo todo em oração com Deus. Nós podemos a todo tempo estar falando com Deus. Mas é necessário de um tempo a sós com Deus. Porque nós podemos falar com Deus a todo tempo, mas para que Deus fale conosco, para que Deus tenha um verdadeiro encontro com a nossa vida, com aquilo que nós precisamos, de acordo com a nossa necessidade, é necessário que nós nos separamos.
É necessário que nós estejamos a sós, fora da parentela, fora de amigos, para que Deus possa nos responder, para que Deus possa nos levar a um nível de espiritualidade a mais com Ele, para que Ele possa nos levar a conhecê-lo de verdade. No meio de multidões, no meio de pessoas, nós podemos falar, mas muitas das vezes nós não conseguimos ouvir. Então Jacó, neste momento, ele se separou. Aonde ele teve um encontro com o anjo do Senhor. E é algo muito lindo que essa semana Deus me trouxe esse versículo, essa história na minha mente, no meu coração. E já é uma semana que eu tenho meditado nessa busca que Jacó teve com o Senhor. A história relata que ele lutou com o anjo e ele prevaleceu, ou seja, o Senhor permitiu que o prevalecesse. E naquela luta, foi uma luta física, uma luta espiritual que ele teve com Deus. E Deus permitiu que ele prevalecesse, mas que Deus marcou a vida daquele homem, Deus marcou a vida dele física, Deus marcou a vida dele moral. Deus mudou o nome daquele homem. Aquele homem que se chamava Jacó, o enganador, passou a se chamar Israel. Ou seja, aquele homem que nas suas orações dizia, o Deus de meus pais. Naquele momento ele pôde dizer, o meu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Porque naquele momento ele estava tendo um encontro verdadeiro com Deus. Naquele momento ele estava conhecendo Deus, de andar com Deus, de suas experiências com Deus. Até então ele conhecia o Deus de seus pais, mas ele precisava verdadeiramente ter um encontro com Deus. Ele precisava verdadeiramente ser marcado por Deus. E ali naquela luta, ele teve a sua vida completamente marcada, sua vida física, sua vida moral. Ele teve o seu nome marcado. E ali a promessa que Deus havia feito no início através de Abraão, Deus estava dando consequência na vida daquele homem que se chamava Israel. É essa luta que Deus quer de mim e de você. Não uma luta física, porque nós não aguentamos numa luta física, mas nós aguentamos em uma luta espiritual, uma luta de clamor, uma luta de oração, onde nós precisamos nos ausentar verdadeiramente, nos separar para uma luta constante, uma luta de clamor, como aquele homem clamava. A luta que Jacó teve com Deus foi uma luta de clamor desesperadamente por ser abençoado. Você precisa verdadeiramente ser abençoado. É isso que Deus requer hoje de nós. Que nós tenhamos uma luta desesperadamente de clamor em oração. Ou seja, Deus não quer que nós nos desistimos daquilo que Ele nos prometeu, daquilo que Ele diz que iria fazer. Ele é Deus, Ele irá fazer. Deus disse que estava com aquele homem, que ele poderia ir para onde Deus estava o enviando, que era para a sua terra, para a sua parentela, que Deus estaria com ele. Eu quero te dizer que quando nós precisamos verdadeiramente, nós precisamos de ter uma luta de clamor, uma luta de oração, uma luta que eu não chamo de luta, mas eu chamo desesperadamente de clamor. Tem esse clamor com Deus. Tem esse clamor com Deus. Porque Ele já está pronto a nos abençoar. Ele já está pronto a nos marcar. Precisamos conhecer verdadeiramente, de andarmos com Ele, de ser marcados por Ele. Quando nós somos marcados por Deus, nós temos a nossa raiz de maneira muito profunda, a ponto que ninguém consegue ver. E quando essa raiz ela é profunda, de experiências, de andar com Deus, de saber quem é Deus na tua vida, pode vir medo, pode vir circunstância, pode vir problema que for, que a sua raiz ela não é arrancada. Você pode até balançar, mas Deus está com você. E Ele te segura e não permita que você caia. Tem esse modelo de oração. Uma oração que reconhece Deus como Deus de poder. Uma oração que reconhece que somos menores do que a fidelidade com Deus para conosco.
Uma oração que diz que verdadeiramente nós somos dependentes dele. Deus marcou a vida daquele homem. E aquele homem verdadeiramente se tornou dependente de Deus em tudo, em toda a sua vida. É isso que Deus quer de nós, que nós sejamos dependentes por completo dele. E era nisso que eu meditava essa semana. A dependência que nós devemos ter com Deus. Como ter essa dependência com Deus? Nós temos essa dependência quando verdadeiramente nós paramos para clamar, para orar esse Deus de poder, para que ele não seja somente o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, mas que ele seja também o seu Deus. Faça dele hoje o seu Deus. Permita que ele mude a tua vida, permita que ele marque a tua vida, permita, se for necessário, que ele mude o teu nome, mas faça essa entrega por completa a Deus, essa luta desesperadamente por ser abençoado. Não desista, não olhe para trás, não pense em retroceder, somente prossiga, somente prossiga, somente prossiga, porque Deus, ele verdadeiramente, ele quer e está pronto para nos abençoar. Porque o que ele quer para a nossa vida é que nós sejamos felizes, mesmo diante de circunstâncias difíceis, mesmo diante de problema. Ele passa conosco nos problemas. Ele nos dá livramento. Ele pega na nossa mão e ele nos faz dependente dele. E quando nós nos se tornamos verdadeiramente dependente desse Deus, nós podemos descansar, porque ele é Deus e ele pode todas as coisas. Eu profetizo vitória sobre a tua vida. Eu profetizo essa noite que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, que seja o teu Deus, que ele possa hoje entrar na tua causa, entrar na tua circunstância, e que ele venha se tornar o impossível ser possível, que ele possa se tornar aquilo que os seus olhos não consigam ver, aquilo que os seus olhos físicos não conseguem lutar, mas que ele venha te visitar dando força, graça, para que você venha conseguir lutar espiritualmente, para que você venha vencer. Eu profetizo vitória sobre a tua vida, eu profetizo força sobre a tua vida, eu profetizo alegria sobre a tua vida. Eu profetizo verdadeiramente que você possa se sentir abraçado pelo Espírito Santo e sentindo ele trabalhando na tua causa.